Oi galera, se você não me conhece, eu sou o Matheus Belli, eu conto casos criminais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos antes que comece o caso, porque isso me ajuda muito. E se você não me segue nas outras redes sociais, me segue lá, vou deixar aí embaixo. Pra quem me segue lá, já tem uma ideia de qual será o caso dessa semana. Bora começar o caso. O Rui Pedro Teixeira Mendonça, de apenas 11 anos, morava em Lousada, no Portugal, com a sua família. Ele tinha uma amizade um pouco peculiar com um adulto de 21 anos, chamado Afonso Dias. E essa amizade, ela já vinha um ano antes de acontecer o caso. Afonso, ele era descrito como um crianção e uma pessoa, assim, muito gentil. E acredito que por isso que a família do Rui não suspeitou nada, sabe? Ela permitiu essa amizade entre os dois, apesar da grande diferença de idade. Dia 4 de março de 1998, o Rui pega a bicicleta e vai até o escritório da sua mãe, que ficava ali praticamente perto da casa, em frente à casa dele, pedir permissão para que ela deixe ele ir na casa do Afonso brincar com ele. E um detalhe, o Afonso, ele era caminhoneiro, ele tinha uma profissão, sabe? Esse dia, a mãe negou o pedido ao Rui e ela pediu que ele fosse brincar no pátio atrás do escritório dela, que várias crianças brincavam e era seguro, tinha bastante movimento de gente, e o Rui pegou e foi. Só que nesse mesmo dia à tarde, o Rui tinha uma aula para ir e ele nunca apareceu na aula, então o professor liga para a mãe dele e pergunta o que estava acontecendo, porque o Rui não foi. E a mãe dele já acha isso totalmente estranho, tá? Ela já fica preocupada, ela já começa as buscas pelo Rui. Já ali naquele local onde as crianças estavam brincando, um senhor estava passando e achou uma bicicleta jogada meio que no meio do mato, escondida. E ele pensa que era de uma das crianças dali, pega, tira a bicicleta de lá e coloca na rua de volta. Enquanto as buscas aconteciam, crianças que estavam ali deram depoimento, falaram que viram o Rui ali e que viram ele entrando em um Fiat Uno preto, e dentro desse Fiat Uno quem estava dirigindo era o Afonso. Esse Fiat Uno preto pertencia ao irmão do Afonso e naquele dia o Afonso tinha ficado com ele justamente para mandar fazer uma revisão nesse carro, e essa revisão nunca aconteceu. Ele ficou andando em vários locais na cidade, sabe? E tipo assim, a polícia não chegou nem a conferir quais locais que ele foi. Simplesmente já foi um fato ignorado no caso. Diante de tudo isso, o Afonso foi o principal suspeito, então ele foi detido para interrogatório. Só que durante o depoimento dele, ele fala que não sabe onde é que o Rui tá, e ele responde às autoridades assim com muita calma, assim, chegava a ser bem estranho o jeito que ele respondia as perguntas dos oficiais. E uma coisa assim que ele falou durante o depoimento é que se eles quisessem encontrar o Rui, eles tinham que se apressar e fechar as fronteiras. Então isso já é uma coisa assim totalmente estranha, né? O avô do Rui chega na delegacia para falar com o Afonso e tipo assim, ele tava em prantos, ele só pedia pelo neto dele de volta, e o Afonso também começou a chorar, falando que não sabia onde que ele tava, sabe? E começou uma choradeira ali, e o Afonso se dizia inocente sempre. Até que chega um primo do Rui chamado João Mendonça para falar com o Afonso, e aí o Afonso começa a ficar na defensiva, sabe? Ele chega até a ameaçar o João, mas o João acaba contando aos policiais sobre uma conversa que o Afonso teve com ele e com o Rui 2 dias atrás, ou seja, 2 dias antes do desaparecimento, sabe? O Afonso, ele tinha combinado de marcar um encontro com uma prostituta chamada Alcina Dias e queria que o João e o Rui fossem juntos. Nisso, a polícia localiza a Alcina e pede para ela depor, né? E o depoimento, ela fala que no dia em questão, o Afonso apareceu somente com o Rui, e o Rui assim não parava de chorar, ele queria a mãe dele, sabe? Então a Alcina pegou o Rui e levou para um local onde o Afonso não conseguisse ver os dois, e tipo, conversou com ele, né? E ele falou que tava ali contra a vontade, que ele queria pra casa, que ele queria a mãe dele, sabe? Então a Alcina não fez nada, mas ela devolve o garoto pro Afonso, e eles entram num Fiat Uno preto e vão embora. É importante ressaltar nessa parte que, tipo, a Alcina não foi procurar as autoridades porque ela não sabia o nome do Afonso na época, ele era só um cliente, sabe? E juntamente com o depoimento das crianças e da Alcina sobre o Afonso e o Rui nesse Fiat Uno preto, tinha algumas informações meio que boas para a polícia investigar,
mas a polícia descarta esses 2 depoimentos. A polícia, nesse caso inteiro, ela foi muito incompetente, gente, tá? É, assim, absurdo, porque, igual eu falei, o Afonso, ele ficou andando por vários locais naquele dia com aquele carro, e eles não checaram nem isso, sabe? Além do que eles descartaram os depoimentos das crianças e da Alcina, então é como se eles não quisessem resolver o caso. Durante as procuras pelo Rui, a polícia recebeu uma ligação de um menino, assim, tipo, que falava, eu quero minha mãe, chorando, e parecia que alguém puxava e desligava o telefone, sabe? Ele conseguiu ligar umas 2 vezes. Essa gravação foi mostrada para a família tinha certeza que era a voz do Rui. Só que a polícia não conseguiu desenvolver melhor essa informação, sabe? Investigar a fundo essa ligação. Um mês após o desaparecimento do Rui, um jornalista vai com a sua família, no caso a família do jornalista, para a Disney em Paris. Lá eles tiram várias fotos, tá? Em uma dessas fotos, num brinquedo ali do Pinóquio, aparece um menino de jaqueta preta ao lado de um homem com uma jaqueta vermelha. Parecia ter uns 40 anos, sabe? O menino tá com uma cara meio que assustado. E esse menino se parece muito com o Rui. Então as autoridades confiscam essa foto para investigar, mas assim, eles não conseguiram chegar a lugar nenhum. Dia 1º de setembro de 1998, a polícia da Interpol, ela inicia uma operação que expõe um dos maiores sites de pedofilia do mundo da época, que era o The Worldland Clubs, ou Clube dos Países das Maravilhas. E essa operação resultou em cerca de 795 mil arquivos. Nesses arquivos continham fotos e vídeos de crianças em situação de abuso. E em uma dessas fotos foi identificado fotos que o Rui aparecia. Pra vocês terem uma ideia, esse site, esse clube, era tão complexo que para você entrar você tinha que ser convidado por um dos membros. E aí você tinha que mandar cerca de 10 mil fotos de crianças para entrar em votação para ver se você entrava ou não nesse clube. Assim, mesmo com essas fotos, com vídeos, com tudo que eles recuperaram do Rui nesses arquivos, a polícia simplesmente não conseguiu determinar uma prova objetiva, um foco ali para eles fazerem prisões ou levantarem suspeitos. Então, o caso continua em aberto. E assim, outra coisa que é importante mencionar é que logo após o desaparecimento do Rui, várias pessoas ligaram pra polícia falando assim, eu vi esse menino em tal lugar, eu acho que eu vi ele em tal lugar. E sim, a polícia achava que era falsa essa informação e eles não iam lá checar, sabe? Foi uma investigação baseada em muito achismo por parte da polícia, sabe? Eles não fizeram o trabalho direito. Pra mim, tipo assim, é absurdo que eles não fizeram nada. Logo após o caso do Rui, aconteceu o caso da Madeleine McCann. E, assim, a polícia recebeu uma ligação, porque o caso da Madeleine estava sendo muito divulgado, né? E essa ligação era de um garoto que supostamente estava na Suíça. E ele falou assim, eu também sou um garoto perdido, uma criança perdida. Só que a mim ninguém procura. Então, a polícia recebeu essa ligação e eles não foram nem ver o que era, sabe? Eles não foram atrás, eles não foram checar essa pista, não foram fazer nada. Em 2006, a família decide contratar investigadores particulares que levantam várias provas contra o Afonso e conseguem indiciar ele por crime de rapto agravado. No dia 26 de fevereiro, acontece o julgamento do Afonso e a Alcina é chamada para depor e ela fala como o Afonso queria ter pago ela para fazer sexo com o Rui, né? E aí, em janeiro de 2012, o Ministério Público condena o Afonso entre 7 a 12 anos de prisão. Só que a defesa dele recorreu, alegando que não tinham prova suficiente e o Afonso foi absolvido. Os advogados da família recorrem a essa decisão e em março de 2013 o Afonso é condenado por crime de rapto a 3 anos e 6 meses de prisão. Dia 29 de março de 2017, após cumprir 2/3 da pena, o Afonso é liberado. Enquanto ao Rui, ele nunca foi encontrado, não foi achado nenhum corpo, não se sabe se ele está vivo ou não.
A polícia acredita que ele foi morto após ter sido abusado por vários pedófilos ao mesmo tempo, porque tem uma foto que eles encontraram isso, sabe? Daí eles acreditam que a partir daquele momento ele foi morto, mas nunca foi encontrado o corpo dele. O caso continua em aberto e, tipo, a família tem esperança de que ele volte um dia pra casa, sabe? A mãe dele, ela não mexeu no quarto dele desde quando ele desapareceu, o quarto dele tá sempre igual. Então, assim, é muito difícil pra família, porque eles não têm um desfecho, sabe? Eles não sabem o que aconteceu com o Rui. Até esses tempos surgiram uma foto ali de um suposto cara que parecia com o Rui, só que fizeram o teste DNA e confirmaram que não era ele. Então, assim, o caso segue em aberto. Podemos dizer, assim, que o Rui foi uma vítima da negligência policial, além do que, tipo assim, a família não percebeu certos sinais, porque, por exemplo, eu não acho saudável uma criança ter uma relação com um adulto, sabe? E a relação do Afonso com o Rui começou com os dois. O Afonso não era amigo da família, ele conheceu a família do Rui depois que ele conheceu o Rui, sabe? Aí ele passou a frequentar a casa da família e tal. Ele era bem próximo, ele se tornou bem próximo da família dele. Mas, cara, a família também, assim, tipo, não percebeu certos sinais. Eu acho que essa parte aí é um pouco preocupante também, tá? E eu sei que eles não têm nada a ver, coitados, mas a negligência policial pra resolver esse caso é de surpreender, sabe? Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, manda pra todo mundo. E até a próxima semana. Não esquece de se inscrever também.